Existe uma coisa que a maioria das pessoas ignora quando tenta ser mais disciplinada. Não é só sobre o que você faz durante o dia. É sobre como você cuida do sistema que faz o dia funcionar. O corpo cansado não tem foco. A mente sem silêncio não tem clareza. E o sono de má qualidade sabota tudo mais. Esses três elementos, exercício, silêncio e sono, são a base de qualquer disciplina real. Sem eles, qualquer hábito de produtividade está construído sobre areia. O quarto hábito que treina o cérebro é o exercício físico. Não para emagrecer, não para exibir foto, mas para treinar a mente. O exercício físico é uma das ferramentas mais poderosas que existem para deixar a mente afiada. Quando você se exercita, o cérebro libera substâncias que melhoram o foco, o humor, a memória, a clareza mental. Não é mágica, é ciência. As pessoas que se exercitam regularmente conseguem pensar melhor, decidir melhor, criar melhor com estresse. E não precisa virar atleta, não precisa pagar academia cara, não precisa de equipamento sofisticado. 30 minutos por dia. Pode ser uma caminhada no quarteirão, pode ser uma corridinha leve, pode ser dança em casa, pode ser agachamento e flexão na sala. O importante é mexer. O importante é fazer o coração bater mais rápido. Nos dias em que a preguiça bate forte, que você quer ficar deitada, justamente nesses dias é que você mais precisa fazer, porque é nesses dias que a disciplina está sendo construída. A disciplina não nasce da motivação, nasce da repetição. Você não fica motivada para fazer e então faz. Você faz mesmo sem motivação, e aí depois de fazer fica motivada. A ordem é essa. Quem espera a motivação chegar para começar nunca começa. Quem começa mesmo sem motivação, com o tempo recebe a motivação como resultado. Tem que ser nessa ordem. E cada vez que você faz quando não queria fazer, o hábito vai ficando mais fácil. A resistência vai diminuindo. O quinto hábito é o silêncio diário. E esse talvez seja o mais difícil. Porque a gente está viciado em barulho. Você acorda com barulho, toma café com barulho, anda com fone no ouvido, dirige ouvindo algo, janta com televisão ligada, dorme com vídeo rolando no celular. Quando foi a última vez que ficou em silêncio? Em silêncio mesmo, sem som nenhum, sem estímulo nenhum, só você com você mesma? A maioria das pessoas não consegue se lembrar. O silêncio é onde a mente se organiza. É onde os pensamentos se assentam. É onde você consegue escutar a voz interna que tem coisas para dizer, mas que não consegue falar porque está sempre coberta de barulho. Tem gente que está vivendo fugindo de si mesma. Toda vez que fica sozinha, toda vez que fica em silêncio, fica desconfortável e corre atrás de uma distração. Mas o desconforto inicial é passageiro. Se você aguenta o silêncio por alguns minutos, ele vira paz. Me conta aqui nos comentários, qual desses hábitos você sente que mais precisa inserir na sua rotina agora? Eu leio cada comentário. Começa com 5 minutos por dia, só 5. Senta numa cadeira, fecha os olhos e respira. Não precisa meditar, não precisa entrar em transe, não precisa nada complicado. Só respira. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca, observa os pensamentos passando, sem se apegar a eles, como se você estivesse sentada na beira de um rio, vendo os pensamentos descendo na correnteza. Você não pula no rio, só observa. Com o tempo, a mente vai desacelerando, vai ficando mais quieta, e aí você vai começar a perceber coisas que antes passavam batidas, vai começar a ter ideias melhores, decisões mais sábias, reações mais calmas. O sexto hábito é o mais importante de todos: o sono. Existe gente que se gaba de dormir pouco, que diz que vai descansar quando morrer, mas o sono não é descanso. O sono é construção. É durante o sono que o cérebro consolida tudo o que você aprendeu durante o dia. É durante o sono que o corpo se repara. É durante o sono que as memórias se organizam, que os hormônios se equilibram, que tudo no organismo se reajusta. Quando você dorme mal ou dorme pouco, está sabotando todos os outros hábitos que criou. Não adianta acordar cedo se dormiu mal.
Não adianta querer focar profundo se não descansou direito. Não adianta querer ser disciplinada se o cérebro está num estado de cansaço crônico. O sono é a base. Se a base está fraca, tudo balança. Cuida do sono como se fosse a coisa mais valiosa que você tem. Porque, na prática, apaga as luzes 1 hora antes de deitar. Tira o celular do quarto ou pelo menos coloca longe da cama. Não come comida pesada perto da hora de dormir. Faz do quarto um ambiente fresco, escuro, silencioso. Cria um ritual para dormir. Pode ser um banho morno. Pode ser ler algumas páginas de um livro. Pode ser tomar um chá. O importante é ensinar o cérebro que aquele momento é o momento de desligar. E tenta dormir entre 7 e 8 horas por noite. Esses 3 hábitos, exercício, silêncio e sono, são o que a maioria das pessoas ignora. Quando tenta mudar, elas focam só nas tarefas, só na produtividade, só nas listas. Mas sem o sistema físico funcionando bem, sem a mente tendo espaço para se organizar, sem o cérebro recebendo o descanso que precisa, qualquer hábito de foco vai ser uma batalha constante. Quando você cuida da base, tudo mais fica mais fácil. Não fácil no sentido de sem esforço, fácil no sentido de possível, sustentável, real. A transformação real é lenta, não acontece em uma semana, acontece com a constância do dia a dia, é feita de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. E justamente por ser construída devagar, ela não desmorona. O cérebro disperso não nasceu disperso. Foi treinado para ser assim pelo ambiente, pelos hábitos, pelas distrações. Se foi treinado a ser uma coisa, pode ser treinado a ser outra. Você tem esse poder, está nas escolhas pequenas do dia a dia, naquelas que ninguém vê que essa pessoa nova vai sendo construída. A recomendação é a mesma. Não tenta começar tudo ao mesmo tempo. Escolhe um hábito, aquele que mais faz sentido agora, aquele que você sente que precisava ouvir, e foca nele por 30 dias sem falhar. Quando ele virar parte natural da vida, adiciona o próximo. Assim vai construindo uma estrutura sólida tijolinho por tijolinho, e em algum ponto no futuro, você olha para trás e não acredita de onde saiu. Existe algo sobre o exercício físico e o foco mental que é subestimado por quem não experimenta. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, a região responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão e pelo controle de impulsos. Essa região, quando bem irrigada, funciona melhor, decide melhor, resiste melhor às distrações. Por isso, as pessoas que se exercitam regularmente não estão apenas mais saudáveis fisicamente, estão operando com um cérebro que tem mais recurso disponível para todas as atividades cognitivas do dia. O exercício também é uma das formas mais eficazes de regular o estresse. Quando o estresse está alto, o cérebro tende a buscar alívio imediato. E alívio imediato frequentemente significa as distrações compulsivas. O celular, a comida, qualquer coisa que tire a atenção do desconforto. O exercício cria um canal diferente para o estresse, queima o cortisol, libera endorfina, regula o sistema nervoso, e um sistema nervoso mais regulado tem muito menos urgência por distração. Tem algo sobre o silêncio que vai além do relaxamento. Quando a mente fica em silêncio, sem estímulo externo constante, ela processa de forma diferente. É nesse estado que conexões inesperadas são feitas, que soluções para problemas aparecem, que a clareza sobre o que realmente importa se forma. As pessoas mais criativas e mais produtivas da história não eram as que estavam conectadas todo o tempo. Eram as que criavam espaços regulares de silêncio e de solidão, não como luxo, como condição de trabalho. O silêncio também tem um efeito sobre a qualidade do pensamento que é direto. Quando a mente está sempre exposta a input externo, ela nunca tem chance de processar o que já absorveu. É como encher um copo continuamente sem nunca bebê-lo. O conteúdo vai transbordando sem servir a ninguém. Os 5 minutos de silêncio por dia não são meditação no sentido esotérico. São o tempo em que o cérebro faz o trabalho de integração que o barulho constante impede. Existe algo sobre o sono
que é especialmente importante entender para quem está tentando criar hábitos. O sono é quando o cérebro consolida o que foi aprendido durante o dia. Quando você aprende algo novo, pratica algo novo, cria um novo padrão comportamental. É durante o sono que esse aprendizado se fixa. Privação de sono não apenas cansa, ela impede que o aprendizado se consolide. Isso significa que os hábitos que você está tentando criar durante o dia têm muito mais chance de se fixar quando o sono é adequado. A rotina de fim de dia para preparar o sono é tão importante quanto a rotina de início de dia. O cérebro precisa de um período de desaceleração antes de conseguir entrar em sono profundo. Apagar as luzes uma hora antes, tirar o celular do quarto, criar um ritual simples, tudo isso ensina ao cérebro que aquele momento é o momento de desligar. Sem esse sinal, o cérebro pode continuar em modo de alerta por muito tempo depois que você deita, o que compromete a qualidade do sono mesmo que a quantidade seja suficiente. Existe algo sobre cuidar da base, exercício, silêncio e sono que é diferente de cuidar da produtividade diretamente. Quando a base está bem, os hábitos de produtividade que você quer criar ficam mais fáceis de sustentar. Não porque o esforço diminui, porque o sistema que faz o esforço funciona melhor. É a diferença entre tentar correr num carro com motor fraco e num carro bem revisado. O esforço do piloto é o mesmo, o resultado é completamente diferente. E existe algo sobre fazer um hábito de cada vez que é a estratégia mais contraintuitiva e mais eficaz. Parece que deveria ser mais rápido tentar mudar tudo ao mesmo tempo, mas o que acontece na prática é o oposto. Quando você tenta mudar tudo, nada se fixa. Quando você foca em um, ele se fixa. E quando está fixo, o segundo fica mais fácil porque você já tem a experiência de ter construído um hábito com sucesso. E o terceiro mais fácil ainda, a base vai crescendo sobre si mesma. Existe algo sobre o ritual de manhã e o ritual de fim de dia que funciona como moldura para tudo mais. Quando o início e o fim do dia estão ancorados em intenção e em cuidado, o que está no meio tem mais chance de funcionar bem. Não porque a moldura resolve os problemas do dia, mas porque ela cria um contexto de intencionalidade que se estende. Você começa o dia como alguém que tem controle sobre como o dia vai, e termina como alguém que preparou o corpo e a mente para o descanso. E essa continuidade, dia após dia, vai construindo algo. Tem algo sobre a relação entre silêncio e criatividade que é documentado e que é prático. Quando a mente não tem estímulo externo constante, ela começa a fazer conexões entre ideias que estavam guardadas em lugares diferentes. Soluções para problemas aparecem. Clareza sobre decisões difíceis surge. Ideias que não tinham espaço para se formar emergem. Esse processo não acontece no barulho, acontece no silêncio. E por isso quem quer criar, quem quer resolver, quem quer ter clareza, precisa criar espaços regulares de silêncio. Não como retiro espiritual, como condição de trabalho. Existe algo sobre o sono e a aprendizagem de hábitos que é especialmente relevante. Durante o sono REM, o cérebro processa experiências emocionais e consolida memórias procedurais, os tipos de memória que estão associados a habilidades e hábitos. Isso significa que o sono não é só recuperação do esforço de criar hábitos. É parte do processo de criar hábitos. Quando você dorme bem depois de um dia em que praticou o hábito que está tentando instalar, o sono está literalmente ajudando a fixar aquele comportamento no sistema nervoso. E existe algo sobre a forma como hábitos se acumulam que cria momentum ao longo do tempo. Cada hábito bem estabelecido facilita o próximo. Não porque fica mais fácil genericamente, porque você acumulou evidência de que consegue criar hábitos. E essa evidência muda o que você acredita ser possível para você. A pessoa que tem um hábito sólido sente diferente de alguém que nunca teve. Ela sabe, com base em experiência concreta, que consegue. E esse saber é o ponto de partida mais sólido que existe para qualquer novo hábito. Existe uma coisa sobre cuidar do corpo e da mente que muitas pessoas descobrem tarde. Não é possível separar a qualidade do pensamento da qualidade do cuidado físico.
Um cérebro que não se exercita fica literalmente mais lento. Um sistema nervoso que nunca tem silêncio não consegue regular a si mesmo. Um organismo que não tem sono suficiente não tem os recursos para nenhum tipo de trabalho de qualidade. Esses três pilares, exercício, silêncio e sono, não são luxo de quem tem tempo, são a base de quem quer ter qualidade no que faz. Tem algo sobre a transformação lenta que vale dizer com honestidade. Os primeiros 30 dias de um novo hábito são os mais difíceis. O sistema ainda está aprendendo, a resistência ainda está alta, os resultados ainda não são visíveis. É o período em que a maioria das pessoas desiste. E é exatamente o período que precisa ser atravessado, porque do outro lado dos 30 dias, a resistência começa a diminuir, o hábito começa a se automatizar, e o que era difícil começa a se tornar o normal. E a transformação que acontece quando você cuida da base, quando o exercício é regular, quando existe silêncio no dia, quando o sono é suficiente, essa transformação é diferente de qualquer transformação que vem de esforço puro. Ela vem de dentro para fora, não de pressão externa, não de disciplina forçada, mas de um sistema que está funcionando como foi feito para funcionar. E quando você está funcionando assim, o resto da vida responde de forma diferente. A clareza aumenta, a paciência aumenta, a capacidade de estar presente aumenta, e tudo mais fica melhor junto. Existe algo sobre o exercício como regulador emocional que é subestimado, quando o assunto é hábitos e disciplina. O estresse que acumula ao longo de um dia de trabalho cria um estado físico no corpo que, se não for descarregado, aumenta a probabilidade de ceder às distrações, de procrastinar, de buscar alívio imediato nas formas que não constroem nada. O exercício é uma das formas mais diretas de descarregar esse acúmulo. Não só porque cansa o corpo, mas porque cria uma saída física para o que está represado e libera neurotransmissores que regulam o humor. E tem algo sobre a combinação de silêncio e sono que é especialmente poderosa. O silêncio cria condições para que a mente processe o que acumulou durante o dia. E o sono leva esse processamento a um nível mais profundo. Quando você tem silêncio durante o dia e sono de qualidade à noite, o cérebro tem o que precisa para funcionar no seu melhor no dia seguinte. É como garantir que o computador tem tempo para fazer as atualizações necessárias. Sem essas janelas, o sistema vai ficando mais lento, mais cheio, menos eficiente. O caminho da dispersão para a disciplina não é uma linha reta. Tem dias bons e dias difíceis. Tem semanas em que os hábitos fluem e semanas em que a resistência volta com força. Isso é normal, não é retrocesso, é o processo sendo real. O que define o resultado não é a ausência de dias difíceis, é o que você faz quando os dias difíceis chegam. Se você volta no dia seguinte, o processo continua. Se você desiste, ele para. E a diferença entre quem chega e quem não chega é quase sempre essa. Existe algo sobre a progressão dos hábitos que é importante para não desanimar no começo. Os primeiros dias são os mais difíceis porque o comportamento ainda não está automatizado. Cada vez que você pratica, a via neural associada àquele comportamento fica ligeiramente mais forte. E ao longo de semanas, o que antes exigia esforço consciente começa a exigir menos. O que exigia decisão começa a acontecer com menos deliberação. E o que acontece com menos deliberação acontece com mais consistência. O hábito está se instalando. Você está mudando. Por último, existe algo sobre a forma como esses hábitos se relacionam entre si que cria um sistema. O exercício melhora o sono melhora o foco melhora a leitura. O silêncio dá espaço para que os benefícios de tudo isso se integrem. Quando você começa por um e ele se instala, os outros ficam mais fáceis de adicionar porque o sistema já está funcionando melhor. Não é necessário fazer tudo ao mesmo tempo. É necessário começar por algum. E o primeiro que funciona, cria a abertura para o próximo. Por último, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. E não precisa ser perfeita em nenhum deles. O exercício que foi mais curto do que o planejado, ainda foi exercício. O silêncio que foi interrompido antes dos 5 minutos,
ainda foi silêncio. O sono que ficou um pouco aquém ainda foi melhor do que teria sido. Perfeição não é o critério. Existência é. O hábito que existe, mesmo imperfeito, tem a chance de melhorar. O que não existe não tem nenhuma chance. Existe algo sobre a qualidade do descanso que depende da qualidade do silêncio durante o dia. Quando a mente não tem nenhum espaço de baixo estímulo ao longo do dia, ela não consegue realmente desligar à noite. Ela chega no horário de dormir ainda acelerada, ainda processando, ainda ativada pelo fluxo constante de input que recebeu. O silêncio durante o dia não é só sobre o momento do silêncio, é sobre criar as condições para que o corpo e a mente possam realmente descansar quando chega a hora. E existe algo final sobre por que esses 3 hábitos específicos, exercício, silêncio e sono, são o alicerce de tudo mais. Eles não produzem resultados visíveis imediatos. Ninguém vai ver que você dormiu bem. Ninguém vai notar que você ficou em silêncio por 5 minutos. Ninguém vai reconhecer que você se exercitou. Mas você vai sentir, no foco que está disponível, na clareza que aparece, na paciência que você tem consigo mesma e com os outros, na qualidade do que você produz, na sensação de estar funcionando e não apenas sobrevivendo. Existe algo sobre o sono e a regulação emocional que é relevante quando o assunto é criar hábitos. Quando o sono está comprometido, a amígdala, que é a região do cérebro responsável pelo processamento de ameaças e pelo estresse, fica mais reativa. Isso significa que os dias de privação de sono são exatamente os dias em que a resistência aos hábitos é maior, em que a irritabilidade está mais alta, em que a capacidade de dizer não para a distração está mais baixa. Proteger o sono não é conforto. É a estratégia mais eficaz para que os outros 5 hábitos tenham uma chance real de acontecer. Tem algo sobre a consistência de 30 dias que vai além da formação do hábito em si. É o tempo que você precisa para verificar se o hábito funciona para a sua vida específica, para descobrir os ajustes que precisa fazer, para encontrar o momento do dia que melhor se encaixa, para aprender como responder quando a resistência aparecer. 30 dias não é o prazo para o hábito estar perfeito. É o prazo para ele estar instalado o suficiente para poder ser refinado. E refinamento é onde o hábito vai ficando cada vez mais seu. E existe algo sobre o que esses hábitos fazem juntos que é maior do que a soma das partes. Amanhã, sem celular, cria um estado mental mais claro que facilita o foco profundo. O foco profundo melhora a qualidade do trabalho que cria satisfação real, que facilita o descanso. O exercício regula o sistema nervoso, que facilita o silêncio. O silêncio processa o que foi acumulado, que facilita o sono. E o sono restaura o sistema inteiro para que amanhã, sem celular, seja mais fácil do que foi hoje. É um ciclo. E quanto mais completo ele fica, mais fácil cada parte fica. E existe uma última coisa: os hábitos que você cria não ficam isolados. Eles influenciam uns aos outros. A disciplina que você constrói no exercício aparece no foco do trabalho. A clareza que o silêncio cria aparece nas decisões do dia. O descanso que o sono oferece aparece na paciência com as pessoas que você ama. Você não está apenas criando um hábito, está construindo tijolinho a tijolinho uma pessoa diferente, uma pessoa que funciona de um nível diferente. E essa pessoa, construída tijolinho por tijolinho, é quem você vai ser. A última coisa que vale dizer antes de encerrar: você não precisa de permissão de ninguém para começar. Não precisa de aprovação, não precisa de condições perfeitas, não precisa de certeza de que vai funcionar. Começa com o que tem, de onde está, do jeito que consegue, e vai ajustando enquanto caminha, porque o caminho só existe enquanto você está nele. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa dificuldade de criar consistência nos hábitos que sabe que precisam existir na sua vida, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo da resistência, que aparece quando você tenta criar novos hábitos, o que mantém os velhos padrões ativos mesmo quando você genuinamente quer mudar.
e como construir, com cuidado real e com consistência que dura, uma nova relação com o que você quer construir para si mesma e para sua vida como um todo. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, um amigo, um familiar, alguém que está travado nos mesmos padrões e que às vezes não sabe por onde começar, que genuinamente quer mudar, mas que ainda não encontrou o caminho que funciona de verdade. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ative o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.